Bom dia, irmãos e irmãs em Jesus. Estamos juntos nessa manhã para buscarmos a orientação de Jesus através de seu Evangelho, entendermos as coisas que nos faltam para sermos felizes e buscando a orientação dos nossos anjos de guarda, dos benfeitores espirituais, nos integrarmos à mensagem divina. Convido a todos para uma prece, aquela prece que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão da mente e do corpo dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em erros e tentações e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Hoje o nosso tema é Jesus. Nós viemos tratando sobre o mundo dos espíritos, sobre as revelações que o Espiritismo trouxe, e importa hoje nós fazermos uma associação profunda e fundamental da doutrina com o Cristo. Existe uma pergunta no livro 1 do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, em que Kardec propõe aos espíritos: existe algum modelo a que a humanidade pode seguir? Existe alguma pessoa, algum homem, que em alguma era da humanidade possa servir como modelo de comportamento, um modelo que sirva para uma vida adequada em sociedade, um modelo que nos leve a um futuro pleno de realizações? E os espíritos superiores, encarregados de revelar a doutrina dos espíritos para nós, de materializá-la na Terra, respondem de uma maneira muito simples: sim, Jesus. Existe aí uma associação inquebrantável entre a doutrina dos Espíritos e o Mestre, e o Cristo. Não há como colocar o Espiritismo como tendo uma origem diferente dele. Não há como desligar a caridade dos nossos princípios. Não há como nos associar às trevas. Não há como deturparmos essa revelação. O Espiritismo se assenta nos ensinos do Cristo. Propõe para nós revivermos essa mensagem, estudarmos os seus evangelhos, buscarmos a sua exemplificação, trazermos para os nossos dias, interpretarmos isso, colocarmos em prática, vivenciar esses ensinos para então termos uma vida melhor, uma vida moralmente superior. Jesus não se revela como mestre apenas para nós enquanto reencarnados, não. Jesus é mestre também para os desencarnados e principalmente os espíritos se colocam à disposição para estudar a história vivida, passada, através das lembranças, através de registros que existem no plano espiritual, a história do Cristo. Estudam essas histórias e trazem para nós assim como eles vivenciam lá. Porque às vezes a gente pensa que o ato da morte faz com que ao voltarmos para o mundo dos espíritos tenhamos acesso total à verdade ou à sabedoria. Nós de alguma forma pensamos ainda naquela coisa mágica. Morri e de repente sei tudo, sei sobre todas as pessoas onde elas estão, tenho todo o conhecimento, porque afinal de contas assumo a minha memória passada, mas nós nos esquecemos que na maior parte das nossas vidas nós somos uns tremendos preguiçosos. Nós não nos dispomos a estudar, a aprender as coisas. Nós nos limitamos, queremos que a vida passe, que o tempo passe sem muitos desafios, sem muitos problemas que nos transformem, que nos levem a patamares melhores. Na maior parte das vezes nós passamos pela vida e aproveitamos muito pouco, bem pouco da nossa reencarnação. Nós, na nossa indolência, não nos atiramos a conhecer o mundo que nos cerca, nós não sabemos sobre o crescimento das plantas, sobre o desenvolvimento dos animais, sobre a mudança do tempo, sobre a história da Terra. Nós não sabemos um universo de coisas à nossa volta e nós, na maior parte das vezes, não nos interessamos. Então, quando nós morremos também, essas coisas não aparecem de súbito dentro da nossa mente. Nós só adquirimos o conhecimento através do estudo. E assim é também para os espíritos. Os espíritos precisam se congregar e estudar e se preparar para a reencarnação, mas mais do que isso,
precisam do Cristo. Precisam da moral do Cristo, porque é a única capaz de nos dar um fundamento tal que a vida em sociedade, que a vida em grupo seja possível. Sem os princípios morais, sem o respeito ao direito do meu semelhante, sem o amor que cela, que une as famílias, uma mãe abandona seu filho, o pai abandona a mãe e o filho, deixam-nos em dificuldade, dificulta o desenvolvimento dessa criança, dificulta seus aprendizados, dificulta sua reencarnação. Sem esses ensinos, a sociedade que leva à criação de empresas não se mantém, não é possível. Sem esses ensinos, o compartilhar do conhecimento dos professores com os seus alunos e o retorno desse conhecimento através da interação dos alunos para os professores também não é possível. Nós precisamos, para que a sociedade seja viável, dos princípios morais de fraternidade, de amor, trazidos pelo Cristo. Sedimentados por Ele, levado ao extremo através de seus exemplos de dedicação, de amor mesmo, de sacrifício, de autossacrifício em benefício do seu semelhante, em respeito aos seus ideais, aos seus pensamentos, às suas convicções. Jesus, Ele é pleno nesses exemplos. Seu Evangelho é um manual, é um roteiro que precisamos estudar. E os Espíritos, através da doutrina dos Espíritos, e não limitado a ela. Não entendamos aqui que nós estamos limitando isto ao Espiritismo, porque os Espíritos não se limitam. Os Espíritos, eles reencarnam em toda parte, e antes que o Espiritismo existisse, Jesus já enviava seus mensageiros até nós para que nós tivéssemos uma condição de desenvolvimento social. E vejam, só é possível sermos 7 bilhões de espíritos reencarnados porque a moral vem se instalando, vem se desenvolvendo. Nós, homens, vimos aprendendo a respeitar o direito do nosso semelhante. Algum tempo atrás, a história nos diz, nós invadimos as pequenas cidades e agrupamentos de 2.000, 5.000 pessoas destruíam outros agrupamentos. Nós queríamos destruir o nosso próximo e nessa faina de destruição nós atrapalhávamos o progresso. Hoje, nós toleramos o nosso próximo de uma maneira mais intensa e isso permite que as sociedades se desenvolvam, que as cidades cresçam, que o homem progrida e provoca esse benefício que nós estamos vivendo, esse benefício material. Porque uma vez que nós paramos, nós diminuímos pelo menos a destruição, nós diminuímos a nossa flagelação mútua, nós começamos a ter mais respeito, nós diminuímos o roubo, diminuímos a mentira, diminuímos a traição. Uma vez que nós diminuímos essas coisas que Jesus já nos ensinava lá atrás que precisávamos de eliminar, nós conseguimos viver melhor com o nosso semelhante. Então Jesus é mestre insubstituível, não só por todas as religiões, mas pela sua presença também junto aos Espíritos que vêm nos revelar e continuar a sua obra. Nosso programa chega mais uma vez ao final. Agradeço a participação de todos. Nosso abraço carinhoso a todas essas pessoas que acordam cedo e que vêm para a TV e aí nos acompanham e oram conosco. Que Jesus, em toda a sua luz, derrame da sua caridade sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos chefes, sobre os diretores da Rede Integração, sobre os trabalhadores que estão aqui conosco, sobre todas as pessoas no campo, sobre os médicos que fizeram plantão, sobre os trabalhadores da limpeza, sobre os prefeitos, sobre todas as criaturas, que a luz do Mestre possa inspirar a todos nós. Que assim seja. Tenham uma excelente semana.